Olá, moçada, seja bem-vindo novamente ao canal Renatão Fiel RJ. E o vídeo de hoje, galera, é um pré-jogo do nosso jogo do Coringão hoje no Maracanã, às 21 horas contra o Fluminense, né? Mais um jogo aí pelo Campeonato Brasileiro. De antemão, galera, antes de entrar no assunto do pré-jogo, eu queria falar sobre a questão dos ingressos aí, né? Que tá tendo uma polêmica aí nas redes sociais, porque, para variar, né, o Corinthians manda os ingressos tudo para São Paulo e a gente, que é torcedor, que mora nos estados onde vai ter o jogo, né? Por exemplo, aqui no Rio dessa vez, a gente não consegue comprar ingresso, né, galera? Todo jogo do Corinthians a gente entra nesse problema aí de não conseguir ingresso, dessa vez não foi diferente. Eles mandam tudo para São Paulo, parece que abriu lá para quem tinha 120 pontos no Fiel Torcedor, que é uma coisa quase impossível, ainda mais para quem não mora em São Paulo, que não consegue ir nos jogos, né? E aí a galera não conseguiu comprar e aconteceu um problema a mais dessa vez, galera. Porque parece que eles abriram a transferência de ingressos, né? Por exemplo, alguém que tinha 120 pontos podia comprar o ingresso e transferir para outro CPF, né? Então muita gente fez isso, inclusive muita gente comprou o ingresso dessa forma e viajou para o Rio para vir para o jogo. Mas qual foi a surpresa? Quando foi ontem, 24 horas antes do jogo, o Fluminense mudou as regras lá com o Futebol Card, lá o site, né? E só vai poder entrar no estádio o CPF vinculado à compra do ingresso, né? Então a galera que comprou o ingresso e repassou para outros não vai poder entrar. Aí olha só, muita gente já tinha gastado passagem com avião, com ônibus, viajado pro Rio. Tinha gente que tinha tirado, vi comentários na gente que tinha tirado férias para vir para esse jogo e vai ficar, não vai poder entrar no estádio. Eu tô até com medo de ver como é que vai estar a torcida do Corinthians lá no estádio, se vai estar meio vazio lá o setor do visitante, né? Porque teve todo esse transtorno, né? Podendo a diretoria deixar na bilheteria os ingressos e a gente compra, cara. Quem quiser ir pro jogo, compra. Fica toda vez essa chatice de o ingresso tudo para São Paulo a gente não conseguir. E eu vi os comentários que lá em Minas e no Paraná também acontece isso, assim como aqui no Rio. Né? Então a diretoria vai, esgota os ingressos, aí abre as vendas, a gente entra lá e nunca está disponível. Então eu acho isso muita sacanagem, né? A gente que não mora em São Paulo quer ir ver o jogo e não consegue, entendeu? Então vamos lá, tá? Com as informações aqui do pré-jogo, né? A equipe, para quem não lembra, né? O último jogo do Corinthians a gente ganhou de 2-0 aí do Atlético Paranaense na Copa do Brasil, né? E o último jogo pelo Campeonato Brasileiro foi aquele derby ainda, galera. Foi lá contra o Palmeiras, né? Aquele 1-1 lá na Neoquímica Arena, né? Então, já faz um bom tempo, né? Foi antes da data FIFA. E para esse jogo, galera, o nosso atacante Memphis, né? Ele acabou se lesionando no último jogo, né? Ele vai ser um desfalque, tá? E na provável escalação que eu vou falar daqui a pouco, vai estar Uri Alberto e Guinegão no ataque, né? Vamos aqui. Atualmente o Corinthians ocupa a 12ª posição na tabela com 26 pontos, né? Conquistando o torneio. O Fluminense, por sua vez, está em nono, somando 28. Então, são times que estão bem próximos ali na tabela, apenas 2 pontos de diferença, né? Separam um do outro, né? Então, dependendo do jogo de hoje, se o Corinthians ganhar, ele vai ultrapassar o Fluminense na tabela, né? A provável escalação de hoje do Corinthians, galera, vai ser Hugo Souza, aí André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri na zaga. Ele vai repetir aquele esquema do jogo contra o Atlético Paranaense que deu certo, né? De 3 zagueiros, tá? Aí Mateuzinho numa ala, Matheus Bidu na outra, né? E no meio, Maicon, Rian, né? O Rian vai entrar aí. E o Rodrigo Garro, né, na armação. E no ataque, como eu tinha falado anteriormente, provavelmente vai ser Yuri Alberto e Guinegão no jogo de hoje, tá? Já que o nosso Memphis tá como desfalque no jogo de hoje, né? Então, como desfalques, né, além do Memphis, o Corinthians não poderá contar com o André Carrijo, né, que teve aquela lesão grave aí recentemente, né? O Ranieri, que ainda está em fase de transição física, tá? O Breno Bidon, né, que está suspenso, né, foi suspenso no último jogo contra o Palmeiras. E o Charles sentiu dores, né, nos joelhos e o Martins trauma no tornozelo esquerdo, né? O Martins foi um caso interessante, né, porque ele estava lesionado, ele foi para a data FIFA, foi convocado, jogou pela Venezuela e voltou para o Corinthians lesionado de novo, né? Então ficou meio estranha essa situação aí, mas de qualquer forma é mais um desfalque que a gente vai ter no jogo de hoje, tá? Então a lista de relacionados, galera, ficou assim: goleiros, o Felipe Longo, Hugo Souza e Cauê, né? Zagueiros, André Ramalho, Kaká, Félix Torres, Gustavo Henrique e Choca. Félix Torres aí na lista de relacionados, fica até com medo de entrar, né, galera? Que infelizmente ele não tá causando nenhuma segurança pra gente aí, né? Laterais, Fabrício Angileri, Matheus Bidu, Mateuzinho, Hugo e João Vitor, né? Meio campo, Maicon, Rodrigo Gal, Rian, André Luiz e Dieguinho, né? E atacantes, Roberto, Romero, Vitinho, Kaique, Thales Magno e Guinegão, né? Eu pensei que ele iria de Kaique e Guinegão, né? Até porque o Roberto tá disputando a vaga com o Guinegão, mas ele acabou colocando o Roberto e Guinegão, né? Vamos torcer para dar certo esse esquema aí, com dois atacantes mais centrais, assim, né? A arbitragem, galera, o árbitro vai ser aquele Felipe Fernando de Lima, que é de Minas Gerais. Assistente número 1, Fernanda Nandréa Gomes Antunes, de Minas também. E o assistente número 2, Felipe Alan Costa de Oliveira, também de Minas, né? O trio todo de Minas. Quarto árbitro vai ser o Hermes Ricardo de Almeida, da Bahia. E o VAR, Daniel Nobre Bint, do Rio Grande do Sul, tá?
A transmissão, galera, para quem, assim como eu, provavelmente não vai conseguir ir pro estádio, né? O jogo vai passar pela Record, né? Em TV aberta, de maneira gratuita. Além disso, vai passar no Cazé TV pelo YouTube, né? Que é onde eu costumo assistir pelo YouTube, né? Ou pela GE TV ou pela Cazé TV. Aqui para mim fica mais tranquilo porque eu não tenho antena, não tenho TV aberta aqui em casa, né? O Premiere, que opera o sistema do pay-per-view, pertence ao Google, é outra opção, tá? Então, para quem quiser assistir pelo Premiere, vai passar por lá também, tá? Vamos ver mais aqui. Aqui mais informações de estatística, de confronto e tudo mais, né? Então, basicamente, essas foram as informações aí do pré-jogo, né? Então, galera, ainda falando sobre a questão da vinda do Corinthians aqui pro Rio, né? Ontem eu tinha muita vontade de ir lá no Galeão, né? Tentar acompanhar o desembarque lá do time, ia levar meu filho, que é corintiano também. Só que, infelizmente, ele ficou doente até a noite, galera. Tive que ir pra UPA. A gente demorou muito lá o atendimento, então a gente acabou perdendo essa oportunidade lá no Galeão, né? Ver se a gente consegue bater foto com algum jogador. Lá no desembarque, né? Seria uma coisa muito bacana, já que provavelmente a gente não vai conseguir ir pro estádio, né? Visto que os ingressos têm essa polêmica de tudo para São Paulo, e a gente que mora no Rio acaba ficando prejudicado, então que mora em outros estados, né? Que vai tentar ir como visitante. E até que tava um preço interessante, né? Se não me engano, tá R$ 80 o ingresso para visitante. E o Maracanã, por ser um estádio bem grande, então a capacidade de torcida de visitantes ia ser muito grande, né? Se não me engano, é 10%, né? Pela lei. E a gente, pô, perdeu uma excelente oportunidade de ir para um jogo desse aí, né? Acompanhar nosso time. E espero que isso mude, né, galera, pra frente. Eu vi muita reclamação, muita gente marcando aí o presidente, ou mais tarde, marcando o Corinthians lá nas publicações das redes sociais, porque muita gente ficou prejudicada, galera. Gente que viajou. Eu tenho um conhecido que veio de São Paulo de ônibus pro Rio, mas ele veio com ingresso no nome dele, no CPF dele mesmo, né? E a gente que não tinha esses 120 pontos, a gente ficava atualizando ali o site do Fiel Torcedor, atualizando. Teve gente que, por milagre, conseguiu comprar no seu CPF, ficou disponível, porque para quem nunca comprou ingresso lá pelo Fiel Torcedor, ele aparece lá que está esgotado, mas ele de vez em quando abre algumas vagas ali de gente que desiste, né? Que não paga a sua reserva e tudo. E o pessoal que comprou e efetivou e transferiu para outro CPF, com essa mudança aí do Futebol Card, né? Não, lá no site do Fiel Torcedor não tem opção de você estornar a compra, tipo, cancelar a compra, entendeu? Então vai ter muito ingresso perdido aí, cara. Muita gente revoltada com isso. Aí se revolta tanto quem comprou e não vai poder ir, quanto a gente que quer comprar e não vai poder ir porque não tem ingresso. Não adianta nem tu ir pessoalmente lá no estádio, na bilheteria lá, que não vende, só consegue comprar para mandante, entendeu? Então fica esse desabafo aqui, né? E eu espero que isso mude, né? Pelo que eu li, parece que há 2 anos atrás não tinha isso, né? O pessoal conseguia comprar ingresso fisicamente. Mas hoje, como é tudo pela biometria, tudo online, né? A compra dos ingressos, a gente fica com esse problema aí de não conseguir ir nos jogos, né? Então deixe sua opinião aí nos comentários, o que você acha disso tudo, se você já teve problema com relação à compra de ingresso para visitante. Eu sei que para ir para a Neoquímica é tranquilo, eu já fui lá, comprei ingresso de boa, vai lá com a tua biometria, mas quando é com visitante tem toda essa dor de cabeça que a gente não consegue. Se você não for torcida organizada, você não consegue ir pro jogo, entendeu? Então fica esse meu desabafo aí, que tem muito torcedor que mora em outros estados que queria acompanhar o time e não tem essa oportunidade, tá? Deixa nos comentários sua opinião sobre isso. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que o Corinthians faça um ótimo jogo hoje, consiga trazer essa vitória pra gente se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento, né? E já focar lá para dezembro na Copa do Brasil, né? Nas semifinais, contra o Cruzeiro, né? Então esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que tenham gostado, tá? Grande abraço a todos e fique com Deus.